eu tô bem, e você tá bem? Graças a Deus, tô bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Ai, que bom. Ah, você tá comendo chocolate? Você tá comemorando a Páscoa? Por quê? O que tem a ver comer chocolate com comemorar a Páscoa? Ué, a gente come chocolate pra comemorar a Páscoa. Não, mas eu não como chocolate pra comemorar a Páscoa, eu como chocolate porque eu gosto de chocolate. Comemorar a Páscoa é outra coisa, até porque todo mundo sabe que a coisa mais importante da Páscoa é o... Chocolate. Como assim o chocolate? Não é o chocolate que é o mais importante da Páscoa, não. Não? Não. Então é a barra Que barra? de chocolate. Mas a barra de chocolate também é chocolate e não é o mais importante. Então é a caixa. Caixa do quê? De bombom. Que caixa de bombom, filho? Caixa de bombom também é chocolate. Eu já falei que o mais importante da Páscoa é O chocotone. Chocotone. Nem é na Páscoa, chocotone é no Natal, que daí também não é mais importante do Natal. E nem o chocolate é o mais importante da Páscoa. O que é? Eu não acredito que você não sabe o que é a Páscoa de verdade, qual que é mais importante e o que mais que a gente tem que pensar na Páscoa. E eu acho que eu não tô lembrando direito. Ah, você não tá lembrando muito bem direito? É. Eu acho que na verdade você tá não sabendo, isso que eu acho. Eu não sei. Ah, Frido, que vergonha não saber o significado da Páscoa. Mas não fica assim, não. Na verdade, um monte de gente não sabe também. E a gente até confunde de tanto que falam de chocolate, de ovo de Páscoa na nossa cabeça, essas coisas de coelhinho. Às vezes a gente até se confunde mesmo, né? Mas, na verdade, esse não é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não? Não. E eu vou te contar a maior aventura que Jesus já viveu aqui nessa terra. O que você acha? A Pra eu te maior contar? aventura? E sim, pra eu te contar o que é a Páscoa de verdade. Ah, eu quero saber? Você quer saber? Eu quero. Lembra que eu te contei já várias histórias que Jesus viveu aqui na Terra, coisas legais que ele fez, milagres, que ele ensinou os amigos dele, várias coisas bacanas, lembra disso? Lembro. E você lembra que eu falei uma vez que tinha umas pessoas lá que se achavam boas e que achavam que fazia tudo certinho, você lembra disso? Lembro. E aí, eu falei que essas pessoas às vezes não gostavam do que Jesus fazia? Sim, eu até falava mal dele. Exatamente! Só que conforme o tempo foi passando, essas pessoas que se achavam boas e que achavam que fazia tudo certinho e achavam que Jesus estava errado, um dia elas começaram a bolar um plano. Sabe pra quê? Plano? Um plano muito mal, porque elas queriam acabar com Jesus. Mas acabar como? Acabar com a vida dele, tirando a vida dele. Matar? Exatamente! Ai. Eles queriam matar Jesus e eles bolaram um plano, pensaram várias estratégias, mas Jesus já sabia que isso ia acontecer com ele, porque lá nas profecias do Antigo Testamento já falava que ele ia ter que sofrer muito por causa daquilo que ele ensinou e por causa para salvar a gente, para perdoar a gente dos nossos pecados. Você sabia disso? Ele já sabia que Ele isso já ia sabia. acontecer? E ele até falava para os amigos dele que ia chegar o momento que isso ia acontecer. Até que chegou o dia que isso realmente ia acontecer. Ele estava lá com os amigos dele e de repente chegaram uns soldados para prender ele, para levar ele preso e executar o plano que eles tinham. E aí até um dos amigos dele tentou defender ele e cortou a orelha de um dos soldados e ele falou assim: não precisa fazer isso, eu sei que se isso está acontecendo é porque chegou a minha hora, você não tem que fazer isso aí que você está tentando fazer. E ele foi levado pelos soldados, aconteceu um monte de coisa, até que os soldados levaram ele lá e fizeram muito mal pra ele, judiaram dele, machucaram ele, feriram ele, bateram muito, tanto que ele ficou até desfigurado. Ele sofreu muito. E além de sofrer muito, eles tiravam sarro dele, porque ele falava assim: ah, você é o rei dos judeus aí então nós vamos te fantasiar, assim, como se fosse de rei dos judeus. Colocou uma capa dele, pegou uma coroa cheia de espinhos, assim, eles pegaram os espinhos bem pontudos, colocaram na cabeça dele, que machucou tudo a cabeça dele, e apresentaram para as pessoas. Os judeus falaram assim: ó, esse é o rei de vocês aí, ó, tá aqui o rei de vocês. E Jesus não xingou eles? Jesus ficou quietinho, sofreu tudo sem reclamar, porque ele sabia que isso deveria acontecer mesmo. E isso é muito triste a gente olhar assim por esse lado, né? Ver Jesus sofrendo tanto. Só que isso não foi o suficiente para eles. Quando eles apresentaram Jesus lá, para eles e falaram: esse aí que é o rei de judeus, eles falaram: não, esse é o nosso rei não. Por nós, esse aí tem que ser crucificado. Sabe o que é crucificado?
O quê? É pegar uma cruz assim de madeira e colocar a pessoa lá presa assim, ó, com um prego em cada mão, com um prego no pé e deixar ela lá até ela morrer. Ah, mas isso não aconteceu com Jesus, né? Pois foi exatamente o que aconteceu. Esses homens, de tanto as pessoas, os próprios judeus, aquelas pessoas que se achavam boas lá e causavam lá na cabeça dos outros para eles quererem também isso, eles falaram tanto: crucifica Jesus, crucifica, esse não é o nosso rei, não, a gente não quer saber dele. Que os soldados pegaram ele, levaram ele lá numa montanha e crucificaram Jesus. E ele morreu? E Jesus ficou lá na cruz, sofrendo, e chegou o momento que ele não resistiu e morreu. Ô, Fred, você não conhece essa história mesmo? Não acredito! É que você falou que Jesus morreu. Ele morreu, mas tudo isso ele já sabia que isso ia acontecer. Porque lembra que eu também falei que Jesus era o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus aqui na Terra. Lembra disso? Isso, enxuga essa lagriminha aí. E ele é tão poderoso que depois que ele morreu, fez uma escuridão na Terra inteira, assim, ó. Teve um terremoto e o véu lá do templo, assim, ó, se rasgou inteirinho, assim. Que significava que agora a gente podia ter contato com Deus direto, novamente, por causa da morte de Jesus. Direto assim, de Isso, falar com Deus? Isso, por isso que a gente ora e conversa com ele, fala com ele, por causa de Jesus, por meio de Jesus que a gente pode fazer isso. Verdade, né? Exatamente. E a história não acaba por aí não, porque agora vem a melhor parte, sabe por quê? O quê? Porque Jesus morreu, ele foi crucificado na sexta-feira. Só que aí, passaram-se 3 dias depois disso, e sabe o que aconteceu no terceiro dia? O quê? As pessoas foram lá onde ele tinha sido colocado, lá o corpo dele tinha sido colocado no túmulo, só que quando elas chegaram lá no túmulo, tinha uma pedra muito grande que tampava o túmulo para ninguém ficar lá mexendo no corpo e ninguém ficar vendo o corpo, né? Mas quando elas chegaram lá, essa pedra enorme tinha sido tirada do lugar e elas até assustaram. E quando elas olharam lá dentro, elas foram se aproximando e olharam lá dentro do túmulo para ver o corpo de Jesus. Você não sabe a surpresa delas quando elas não encontraram o corpo de Jesus. O corpo não tava lá. Não tava mais lá. Sabe por quê? O que aconteceu? A coisa mais maravilhosa desse mundo? O quê? Jesus, depois de 3 dias de ter passado tudo isso, o corpo dele não tava mais lá dentro daquele túmulo, porque ele ressuscitou! Peraí. Ele voltou à vida. Exatamente! Isso é que é ressuscitar. Ele estava morto, ele tinha morrido de verdade, porque os homens crucificaram ele lá. Mas ele era o Filho de Deus e ele não tinha nenhum pecado e a morte não tinha poder sobre ele. Então ele é tão poderoso, que até a morte ele venceu e no terceiro dia ele ressuscitou. E isso é a Páscoa, a gente comemorar a ressurreição de Jesus. Porque por causa dele, a gente pode ter acesso a Deus, a gente foi liberto dos nossos pecados e a gente foi salvo para ir um dia a gente vai viver eternamente com ele. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós somos libertos do pecado, libertos de tudo que nos aprisionava e passamos agora a viver com Deus. E ter esperança, né? Porque ele tá vivo até hoje, né? Sim, claro, ele continua vivo com Deus lá, sentado do ladinho do Pai dele, o Espírito Santo dele mora aqui dentro de nós, e o chocolate, ó, é o de menos, o chocolate não é o que mais importa na Páscoa. O que importa é Jesus vivo nos nossos corações. Ah, é verdade, né? E mais uma coisa, não é só na Páscoa que a gente tem que lembrar disso não. A Páscoa é uma data que as pessoas marcaram para falar sobre isso. Mas Jesus tem que viver todos os dias da nossa vida no nosso coração. Então quer dizer que todo dia pode ser Páscoa? Claro! Que interessante! Muito legal, não é? E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ai, eu gostei muito. Agora, a partir de hoje, eu não vou pensar mais só em chocolate. Exatamente. Eu também vou contar essa história. Muito bem, Pra todo então, mundo. então o que você acha de a gente se espalhar por aí, contar a história do verdadeiro sentido da Páscoa pra todo mundo? Eu tive outra ideia. Fala. E se a gente usar o chocolate pra contar essa história? Ótima ideia! Então vamos lá, vamos pegar alguns chocolatinhos lá na nossa casa que deve ter algum lugar guardado, então a gente compra aí e a gente vai fazer isso, hein? Tá ótimo, fechado. Então é isso aí, Frido! Até mais, hein? Até mais. Tchau!